Já. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Meu nome é Ricardo Cavalcante e estamos aqui para mais uma live da Assembleia de Deus em Santana. E estamos nessa live para falar de um tema que é muito relevante para os dias de hoje. E é um tema que é um problema de calamidade pública, que é a depressão. O tema da live é o sentido da vida. E estamos aqui com dois convidados especiais, logo mais eu apresento. E só para situar a igreja, nós estamos ao vivo pelo Facebook da Assembleia de Deus em Santana, que é adsan.ap, e no Instagram, ad_santana_ap. Estamos também ao vivo no YouTube do programa Impacto. Então, vamos dar início. Mas vamos orar primeiro, para que a gente possa iniciar a live. E oremos ao Senhor. Senhor Jesus, meu Pai que está no céu, nesse momento estamos aqui, Pai, para te agradecer por mais essa oportunidade que tu nos concedeste. Te louvo e te exalto, Pai, de todo o coração, por tudo que tu fizeste por nós. Te louvo pela vida dos convidados que chegaram até aqui. E entregamos esse trabalho em tuas mãos e que tu possa conduzi-lo debaixo da tua graça. Fica conosco nesse momento. Eu te agradeço. Amém. Então, o tema de hoje, como foi falado, é a depressão. A depressão, apesar de ser pouco conhecido, ele é pouco falado pelas pessoas. E quando falado, ele muitas vezes é mal entendido. Isso acontece tanto com as pessoas não cristãs, como as pessoas que são cristãs. Muitos cristãos, além disso, não sabem como lidar com pessoas que têm depressão, ou se tiver depressão, não sabem como lidar com isso. E o objetivo dessa live é, primeiramente, conscientizar as pessoas, informar acerca da depressão, as suas principais causas, e como que o cristão com depressão pode lidar com isso. Vamos falar também como Deus nos ensina, por meio da sua escritura, a lidar com esse problema. Que muitas vezes é tratado sem importância, é tratado como se fosse um motivo, muitas vezes, de frescura, como coloca, como a gente vê em muitas matérias, e vamos aprender muito hoje à noite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, hoje, a gente tem cerca de 5,8% das pessoas sofrem de depressão. E esse 5,8% corresponde a 12 milhões de brasileiros que sofrem de depressão. Esse 5,8% é uma taxa no Brasil que é superior à taxa mundial, que é de 4,4%. A gente percebe que no Brasil tem números altíssimos. A depressão pode levar ao suicídio. E é justamente devido a esse grande número de suicídios, de depressão e doenças mentais que a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, eles estabeleceram o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E é por isso que a gente tem o Setembro Amarelo nesse mês. Mas, apesar disso, essas campanhas de conscientização, elas são feitas o ano todo. Então, é importante nós estarmos nos informando, dessa forma, para que a gente possa lidar com esse problema. Eu vou agora iniciar apresentando os convidados, que é Juliane Carvalho, primeiro. Ela é psicóloga, especialista em avaliação psicológica, é servidora pública e psicóloga voluntária na Assembleia de Deus em Santana. Outro convidado, temos aqui o pastor Fábio dos Anjos. Ele é casado, é teólogo, é filósofo, pastor diretor da área 2 na Assembleia de Deus em Santana. E tem uma vasta experiência em aconselhamento bíblico. Então, ele também é professor de teologia no Instituto Lógico. Então, eu fico muito feliz de recebê-los aqui nessa noite. É uma honra para todos.
e o Senhor possa os abençoar imensamente. Então, para iniciar uma sessão de perguntas para os convidados, para que a gente possa entender mais sobre a doença, como que ela se dá e como lidar com ela. Gostaria de iniciar as perguntas com a Juliane. Juliane, primeiro a gente precisa definir o que é depressão, quais as causas e quais os principais sintomas da depressão. Bom, boa noite. O que é a depressão? A depressão é um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, que ela é caracterizada basicamente por sentimentos de tristeza profunda, sem fim, perda de interesses em atividades que antes você gostava, e ela tem que acontecer em um período superior a 2 semanas, sendo assim, consequentemente, para que a gente possa diagnosticar como depressão, né? Então, esses sentimentos, a gente tem que acontecer superior a 2 semanas, né? Uma tristeza por uma situação que aconteceu, né? A gente tem a tristeza como depressão, e a tristeza ela é um sentimento que faz parte das emoções do ser humano, né? A gente fica triste quando alguma coisa acontece, e isso pode ser um sentimento de tristeza. Agora, quando você tem sentimentos de tristeza profunda, sem fim, desesperança, quando o peso ele altera o apetite também, né? O peso ele altera, emagrece, engorda sem uma dieta, o seu apetite ele pode diminuir ou aumentar. Você pode ter mudanças de comportamento, pode ser para agitação ou pode ser também para ficar mais recluso. E também pode acontecer que você se tenha falta de sono ou que você durma demais, uma fadiga constante, né? Esses todos são sintomas que tem que vir recorrente. Agora, tem dois que tem que estar presente, que é esse humor deprimido constante e essa perda de interesse por atividades que antes você gostava de fazer e que, de repente, você perdeu o interesse. Né? Para ser diagnosticado como depressão, você tem que ter 5 sintomas, mas esses 2, eles são obrigatórios. Então, a gente faz acompanhamento aí dessa pessoa por esse tempo superior a 2 semanas para a gente poder realmente diagnosticar como depressão. E aí as causas são várias. Você pode ir desde um luto, por exemplo, a perda de alguém que você gosta, de um ente querido ou um amigo, pode ser por uma situação estressante, né? Hoje a gente tem um país que é mais depressivo e mais ansioso do mundo, e isso é extremamente preocupante. E o nosso estado em particular, ele lidera esses rankings, né? Principalmente no que diz respeito ao suicídio. E numa faixa etária muito nova, muito jovem, que vai aí dos 14 aos 24 anos. Então, relativamente nova nessa faixa etária de jovens que cometem suicídio. Então, pode ser por estresse, pode ser por alguma situação que você passou, né, que te trouxe sentimentos de tristeza, o rompimento de um relacionamento, alguma mudança de vida. Então, a gente tem aí várias causas, ou então hereditária, ou tem a questão genética, ou às vezes não só mental, também mais física, né? Às vezes, se você está com um desequilíbrio de hormônio, ou se você tem alguma outra doença neuro, você também pode ainda ter um desequilíbrio químico que pode te trazer esses sentimentos de tristeza constante, de fadiga. Então, a gente precisa realmente analisar todos esses fatores aí antes de diagnosticar. Mas a depressão, ela é real, gente. Ela é uma doença real. Tá? Ela acontece, né? Tem diagnóstico. É isso. Muito bom. E complementando o que você falou, Juliane, é importante a gente frisar também, e tipo, diante de tudo que você falou, a gente percebe que a depressão ela é um transtorno que tem um grande espectro de sintomas, um grande espectro de causas. Isso, muitas vezes, é o grande desafio para os profissionais ao lidarem com essa doença. E, citando ainda, a gente tem problemas espirituais que podem também estar envolvidos. Por exemplo, o de pecado, ou possessão de demônios. A gente vê exemplos disso na Bíblia. Saul, por exemplo, a gente vê que ele foi um caso que
por exemplo, eu vi o pastor Wilson Porte Júnior, ele coloca no seu livro Depressão e Graça, que se a gente pegasse os profissionais da saúde que trabalham nessa área e levassem eles para aquela época da Bíblia, eles diagnosticariam muitas dessas pessoas que a gente vê na Bíblia com depressão ou outros transtornos. Então, a gente percebe que problemas espirituais também podem estar envolvidos. Porém, é importante citar também que eu vi um estudo de uma neuropsiquiatra que ela pegou os prontuários de alguns pacientes no hospital em São Paulo e para ver o que eles achavam que a principal causa ou a causa de depressão neles, ou seja, o que levou eles a cometer suicídio. E muitos deles colocam que a única causa, a principal causa, seriam o demônio, ou punição divina, ou algo dessa maneira. Porém, a gente, como a Juliana acabou de falar, existem outros fatores que podem estar envolvidos. Então, a gente, como cristão, precisa olhar para isso também. Que muitas vezes, não é só problema espiritual, pode ser algum distúrbio hormonal, problema neuropsicológico, tudo isso deve ser analisado e tudo isso deve ser pensado no aconselhamento com o pastor, para ver o paciente como um todo. Gostaria de, após isso, fazer uma pergunta para o pastor agora, direcionar e perguntar como que o cristão ele deve lidar com a depressão, pastor. Eu quero, primeiramente, saudar a todos, né? E vejo esse tema como algo altamente relevante, principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje. É importante que se diga que o ser humano ele é uma unidade psicossomática. Já foi dito isso pela psicóloga, só estou aqui ratificando, e colocando também uma visão teológica dentro disso. A visão teológica é que o ser humano ele tem corpo, alma e espírito. E essa tricotomia ela está interligada. E teologicamente nós entendemos que existem doenças do corpo, doenças da alma e doenças do espírito. A depressão ela é uma doença da alma que afeta, sem dúvida nenhuma, o físico, né? Afeta, sem dúvida nenhuma. E é importante que se diga também que o cristão, né, ele não é imune à tristeza e nem também à depressão. Né? Nós vivemos essa oscilação, né, diariamente, até de humor durante o dia. Né? Estamos felizes, estamos tristes, a Bíblia mesmo nos diz isso, né? O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, mostrando que realmente o ser humano é dotado de todos os sentimentos, de todas as emoções e é afetado também por ele. Agora, a Bíblia vai nos mostrar, né, que esse sentimento, que é a depressão, ela também atingiu alguns personagens da Bíblia. Eu acho que um caso clássico de um relato bíblico é Elias. Elias entrou na caverna da depressão. Né? Há todo um contexto que envolve a história de Elias, mas Elias é um quadro clássico, né, de alguém deprimido, porque ele chega ao ponto de pedir a própria morte. E você vai encontrar a Bíblia relatando e dando detalhes de como Deus tratou com Elias, né? Mostrando que até o profeta de Deus, como Elias, o homem de Deus, ele também sofreu essa tristeza excessiva, esse pensamento, né, de morte, e isso aconteceu com Elias e pode acontecer também com qualquer pessoa. Como lidar com a depressão? Primeiro, é você ser receptivo, você ouvir. Né? Eu até digo que acho que nós precisamos exercitar mais esse sentimento de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro. Né? Vivemos num mundo muito ativo, onde as pessoas não param, ninguém quase quer escutar ninguém. Né?
Tanto é que, muitas das vezes, o deprimido ele está sorrindo, né? E a gente, às vezes, não percebe, não enxerga, né? Mas se você parar e você ouvi-lo, você vai conseguir diagnosticar, você vai conseguir perceber, né? E ouvir de forma receptiva, e ouvir sem condenar, ouvir sem banalizar a situação, como você disse na introdução do assunto, né? Trazer a essa pessoa, né? E lembrar a essa pessoa o quanto Deus a ama, o quanto Deus o ama. Então, a igreja, em especial, ela tem esse papel de acolher, de orientar, de ajudar, e a Bíblia é o nosso mapa, né? É a nossa carta magna, e a Bíblia tem resposta, sem dúvida nenhuma, para as pessoas que se encontram nesse quadro deprimido, né? Revelando e mostrando as promessas de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. O livro do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 41, versículo 13, há uma promessa confortante. Lá o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Pelo contrário, Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Então, é entregar a nossa vida a Jesus, e a igreja tem feito isso, tem levado o evangelho, né? Nós, como pastores, como sacerdotes que somos, temos acompanhado alguns casos, existe um acompanhamento, um atendimento mais pessoal, pastoral, de visita, né? E, claro, diagnosticando alguém um nível alto de depressão, a gente encaminha também, né, ao devido tratamento, que muitas vezes também é clínico. Né? Amém. É isso. Vamos para a próxima pergunta, para a Juliane. Como que a gente faz para identificar e também como que a gente faz para ajudar uma pessoa com depressão? A partir daquilo que você falou, dos problemas de uma tristeza profunda, como que a gente que está lidando com essa pessoa pode identificar e ajudar alguém com depressão? Primeiro que a gente precisa ter muito cuidado para não banalizar o termo depressão, porque é uma doença que ela é séria. Então, assim, né, muitas vezes quando uma pessoa está triste, aí alguém já vai lá e comenta: fulano está depressivo. Tá assim, gente, não é depressão, é tristeza, e tá tudo bem. Porque a tristeza, ela faz parte, que nem eu falei, das nossas emoções, e ela é tão importante quanto a alegria, quanto a ansiedade, quanto o medo, porque todas essas emoções, elas compõem a nossa psique e elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Nós somos constituídos não só das nossas alegrias, nós somos constituídos também dos nossos medos, nós somos constituídos das nossas perdas, das nossas tristezas, e tem uma palavra que ela é chave aí, porque para mim falar de depressão e não falar de resiliência não existe. A gente precisa falar de resiliência, que é justamente essa capacidade que a gente vai ter de superar as adversidades que a vida nos impõe. E o pastor colocou muito bem como Jesus, ele não é indiferente. Eu não estou assim, só aqui enquanto profissional, porque eu também sou cristã, né? Então, a palavra-chave, e eu acho que é uma palavra que Jesus ele fez isso muito bem, ele praticou mais do que tudo a empatia. As pessoas vinham a ele porque ele era uma pessoa aberta, ele era acessível. Então, muitas vezes a gente pergunta para o outro: ele está bem? Aí a pessoa às vezes fala: não, você nem escuta. Então, não, vai ficar tudo bem. Você não para escutar, porque a gente vive tão corrido, tão no nosso mundo, que às vezes a gente esquece de olhar para o próximo, e é algo que a gente não pode perder, porque senão a gente perde um papel muito importante do que é ser humano, né? Do que é a empatia. A empatia a gente precisa dela, porque senão a gente não consegue nem acessar o sofrimento do outro e nem se tornar acessível. Então, tem uma coisa que você precisa ter primeiro, é reconhecer
quando você precisa de ajuda. Que nem eu falei, depressão não é tristeza. Ela pode vir da tristeza por algum acontecimento, sim, mas precisa acontecer frequente, sabe? A pessoa muitas vezes nem consegue mais fazer as atividades dela diária por conta, né, já dos sintomas depressivos. Então, primeira coisa, a pessoa, às vezes, ela vai estar lá sorrindo, mas hoje, principalmente com as redes sociais, tem uma postagem que ela mostra que não tem, né? Às vezes o amigo vai lá e coloca alguma coisa assim, e você já, às vezes você não quer perguntar lá, porque você não é nem que você não quer perguntar, que você não quer ter o trabalho de ter que ficar conversando depois, né? De ter que acolher a dor do outro. Então, assim, se ele colocou uma postagem que você já consegue perceber várias postagens naquilo, ou às vezes ele já está desmotivado, não quer mais ir para os encontros dos amigos, não quer mais estar perto, não quer conversar. Então, a pessoa, ela, querendo ou não, ela dá sinais. A gente pensa que não, mas quando acontece alguma coisa que a gente para pensar, sempre tem alguém que chega e diz, mas o fulano, ele emitiu algum sintoma. E mesmo que ele não emita uma tristeza, por isso que é importante a comunhão, porque a comunhão é aquilo que faz a gente estar próximo do outro, sabe? A gente conseguir identificar quando alguma coisa não vai bem. E quando alguém chegar para conversar com você sobre isso, ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De realmente escutar. Primeira coisa, não falar que é frescura, né? Não pode falar isso, porque não é. É uma doença, né? Então, não é frescura. Então, primeira coisa, não rejeita, até porque quando você fala que é frescura, você já faz com que o outro não vá mais falar com ninguém, porque ele já entende que ninguém vai compreender ele, que não adianta ele falar. E falar faz com que a gente libere as nossas dores, falar com pessoas de confiança. É por isso que é importante você ter um círculo saudável, um círculo de pessoas com quem realmente você possa contar e sair e saber diferenciar. Porque se você chegar para falar com qualquer pessoa, você pode escutar esse tipo de comentário. Mas se você tem, de repente, aquele amigo que é mais próximo, ou um líder espiritual, alguém que você possa conversar, ou então busque ajuda profissional. A primeira coisa que você precisa saber é quando você está no seu limite. A gente precisa reconhecer quando a gente também precisa de ajuda e dá tudo bem. Nem sempre a gente vai estar na posição de ajudar. Às vezes a gente está na posição daquele que precisa que estendam a mão e está tudo bem, porque isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda e ir conversar com alguém de confiança. E você que está escutando, escute a dor do outro. Às vezes, a gente nem precisa falar nada. Às vezes, é só acolher de um jeito a não julgar. Às vezes, é só uma frase do dizer, eu estou aqui, você pode contar comigo. Às vezes, a pessoa só quer sentir que ela não está só naquele momento e não quer também se sentir julgada, né? Às vezes, quando você julga, mas é por causa disso, mas por causa que eu te falei para não fazer aquilo. Então, você já está criando uma barreira para que a outra pessoa não chegue nem com você e nem com ninguém. E quanto mais ela se fecha, mais a gente sabe que possibilidades tende a acontecer o pior, né? Que são os pensamentos suicidas, pensamentos de desesperança. Então, sabe, acolha a dor, escute. Se você não souber o que falar, está tudo bem, não fale nada. Só diga assim, eu estou aqui, né? Ou então, você pode contar comigo. Ou então, busque ajuda junto. Hoje nós temos o CVV, que é um número que é de graça, que você pode ligar 188, né, para procurar ajuda, vai ter alguém. Se não, você pode oferecer ajuda junto e buscar. Hoje nós temos a porta de entrada para depressão, para ansiedade, é a UBS. Né? Então, nas UBS, você tem profissionais também de psicologia que vão estar capacitados, então você pode ir na rede pública, se tiver condições, procurar uma ajuda profissional particular, mas não deixe de buscar ajuda, não deixe de falar, mas não fale para qualquer um. E que você que está ouvindo seja empático, não julgue a dor do outro, porque só ele sabe dizer. De repente, o seu fardo não é pesado para você, mas é pesado para o outro. Né? A gente, às vezes, mas fulano, eu já passei por isso e eu aguentei. Mas a gente reage diferente às situações que acontecem na nossa vida e a gente nem tem como dizer se realmente fosse a gente no lugar do outro, passando por tudo que o outro passou, pela história de vida do outro, talvez a gente reagisse da mesma forma, né? Então, por isso que é importante a gente não julgar e acolher. Amém. Então, a gente, como o tempo da live é de 40 minutos, a gente já vai para os momentos finais, mas eu gostaria que os dois
nos desse uma palavra para o que fazer quando a gente passar por uma situação como essa, nós, tanto da igreja ou não, e o que vocês falariam para as pessoas que lidam com outras que sofrem depressão? O pastor pode começar? Tudo bem. Bom, eu recorro à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, que é o nosso manual, nossa regra de fé. A palavra de Deus que tem resposta a todas as perguntas para o ser humano. E há um texto na palavra do Senhor, registrado no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que mostra e que podemos extrair algumas verdades que trazem refrigério para quem está passando pelo momento difícil, que é a depressão. O texto diz assim, Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos observar que o texto ele inicia Deus dizendo, não temas, ou não tenha medo. Não tenha medo. Existem pelo menos dois tipos de medo. Que esse medo real, o medo do fato em si, né, daquele perigo real, e um segundo medo, que eu chamo de medo subjetivo, que é o medo que é criado pela ansiedade, pela insegurança, pelas incertezas da vida, né? Posso dar como exemplo o medo do futuro, o medo de não dar certo, o medo do projeto não ir adiante, o medo de não conseguir aquilo que você planejou, aquilo que você buscou. E esse medo subjetivo, ele é nutrido pelos nossos pensamentos. Ou seja, ele é alimentado pelo pensamento. O pensamento negativo, o pensamento de abandono, o pensamento de solidão. Você vai começar a perceber que existe aí uma tríade. O medo, a ansiedade e a depressão. Esses sentimentos vão, né, se avolumando, né, na alma do ser humano. E o texto diz, não temas, não temas. O medo, ele, sem dúvida nenhuma, é algo natural, é algo biológico, ele é algo instintivo, porém ele não pode ser doentio, né? E o que acontece? Qual é a palavra que o Senhor dá? A palavra que Deus dá em Isaías 41, 10, não temas, porque eu estou contigo. Deus está garantindo que a sua presença está conosco, está com você que me ouve, você que está acompanhando essa live. E é saber, essa promessa de Isaías 41, 10, ela nos conforta porque é saber que a presença de Deus está com você. Que não existe nada mais animador que você saber que a presença de Deus está com você. A Bíblia diz em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Primeiramente, é levar a palavra de que Deus não é indiferente ao seu sofrimento. É conscientizar, é conversar, é dialogar, é ouvir esta pessoa, mas mostrar a ela as promessas de Deus. Desse Deus que não abandona nenhum dos seus filhos. Desse Deus que nos ama e o amor dele não conhece barreiras sociais, raciais, culturais. Deus nos ama da forma como nós somos. É mostrar que o amor de Deus é algo que nos dá esse conforto. O texto diz, não tenha medo, mas o texto justifica dizendo, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor está do seu lado. Porque o Senhor,
é aquele que estende a sua mão e aquele que lhe fortalece. O sentimento depressivo, ele tira a vontade de viver, né? Ele tira e desgasta, né, o ser humano, tanto psicologicamente como fisicamente. E essa promessa é algo muito importante, porque o próprio profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29, ele diz que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O acompanhamento pastoral é trazer à memória as promessas de Deus, ouvir, colocar-se no lugar do outro, exercendo esse sentimento de empatia, e interceder, orar, apresentar esta vida diante desse Deus Todo-Poderoso. A igreja, em contrapartida, faz, né, um acolhimento também muito especial, que é a comunhão, a visitação, o acompanhamento dessa pessoa. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a igreja, aqui na Terra, tem sido uma instituição privilegiada, porque nós temos visto Deus recuperando vidas, vidas que vivem na caverna da depressão, da solidão, da angústia, vidas que estão hoje retornando novamente, né, à vida social. Nós estamos aí no meio do contexto de uma pandemia, né, onde a ansiedade generalizada tomou conta de muitos corações. Um cenário que favorece, inclusive, o sentimento depressivo. Porém, a igreja está orando. Nós temos orado e temos visto Deus agir na vida de milhões e milhões de pessoas. Então, a palavra que eu deixo é que a promessa de Deus, ela jamais vai cair por terra na vida de alguém que está passando por esse sentimento, né? Somos seres humanos, choramos, rimos, nos alegramos, nos entristecemos, mas nunca se esqueça que a nossa vida é importante para Deus, que os nossos sentimentos, os nossos corações, eles estão diante de Deus. E este Deus que nos ama é esse Deus que nos pede, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. É Jesus reinando no nosso coração e tomando conta de todos os nossos sentimentos e nos fazendo superar, né, como foi dito aqui pela nossa irmã psicóloga, fazendo superar tudo no nome de Jesus, porque é Ele que nos dá força para fazer isso. Então, essa é a palavra que eu deixo, e eu tenho certeza que essa palavra ela é digna de toda aceitação, que essa palavra alcance aqui os corações, ela ache guarita, ache endereço certo, porque eu sei que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social que muitos estão vivendo, eu sei que muita gente já viu perdas, já chorou, a tristeza, a angústia. Mas nunca se esqueça, a Bíblia diz que o meu choro e o teu choro pode durar até uma noite, mas a nossa alegria, ela vem pelo amanhecer. É essa promessa que nós nos agarramos, essa promessa que nós propagamos, nisso nós temos crido, e essa palavra tem sido remédio para muita gente que já passou ou tem passado por essa fase, por esse momento, que é o momento da depressão. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos nossos irmãos e dos que estão acompanhando aí essa programação. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu agradeço muito, pastor, sua participação, pela palavra, todas as orientações que foram dadas. A Juliane também. Muito obrigado, Juliane. Que Deus possa lhes abençoar infinitamente com sua graça. E para os demais ouvintes, é importante lembrar que a Assembleia de Deus em Santana, ela tem um departamento de apoio para essas pessoas que sofrem com esse tipo de situação. E também, como a Juliane lembrou, tem um centro de valorização à vida. Você pode estar ligando o 188 para procurar ajuda. E, para terminar, sempre, para todos os cristãos, sempre dê esperança. Sempre lembre que
Deus ele tem uma graça multiforme, que ele trata cada pessoa de acordo com o que ela tá sentindo, ou seja, a gente não deve individualizar essa doença. Tem irmãos que passam por uma situação, de um tipo de situação, outros passam por outra, assim como a gente vê na Bíblia, vários casos de depressão na Bíblia, que Deus tratou com cada um de acordo com o que ele passava, ou seja, Deus liberou sua graça de acordo com a situação que ele estava vivendo. Então, para os cristãos também, se aprofundem sobre o assunto, não julguem a pessoa, você está assim por causa de pecado, você está assim por causa disso. Não, tente fazer uma abordagem maior para ajudar essa pessoa. E é isso. Então, eu agradeço muito a todos que puderam participar. Foi muito bom estar com vocês. A Madsan e a Assembleia de Deus em Santana. Agradeço a todos pela participação. Amém.